Minha rapaziada, vou dizer um negócio, hein? Voltei porque a tarde em Porangabuçu, quer dizer, Porangabuçu não, nos bastidores foram bem agitadas. Jogadores de saída, Ramon Menezes, João Vitor, Mugni, renova ou não renova, como é que tá a situação? Também saiu uma matéria sobre possível retorno de Pedro Raul ao Corinthians. Vamos entender direitinho isso e destrinchar logo depois da vinheta, cuida. Salve, salve, minha rapaziada, mais uma vez por aqui para falar sobre o nosso queridíssimo véi, nosso vozão maior alvinegro do mundo, e pedir antes de tudo de começar aqui o vídeo para você ajudar deixando o dedo aqui no like, tá? Para ajudar aqui nosso trabalho a chegar a cada vez mais alvinegros e alvinegras, e a gente está por aqui sempre com vocês, beleza? Rapaziada, é o seguinte, notícias aí sobre renovação do Lucas Mugni, não é uma notícia muito animadora, tá? Saiu aqui matéria no GE, que o Mugni rejeitou a primeira oferta feita pelo Ceará de renovação. Para quem não está entendendo, o Mugni que já tem 33 anos, só para ressaltar, tá? O Mugni já tem 33 anos, e aí o contrato dele vence com o Ceará agora no final desse ano. Quando ele foi contratado pelo Ceará, veio do Bahia para o Ceará, ele veio livre, né? Vamos dizer assim, e no contrato dele tinha ali uma cláusula de renovação automática. Caso o Ceará subisse e tudo mais, atingir metas, o Mugni atingiu as metas, o Ceará subiu, renovou automaticamente, e aí esse contrato ficou agora até o final desse ano. O Ceará tem interesse na renovação, mas o Vozão ofereceu apenas mais um ano de contrato para o Mugni, que não gostou da proposta, tá? Ele quer mais de um ano de contrato, o Mugni e seu staff querem mais um ano de contrato, e também querem um aumento salarial aí diretamente do Ceará. Minha opinião, particularmente, eu acho que não vale. Já está começando, assim, ajudou demais a gente, continua ajudando, tem muita qualidade indiscutível, mas hoje, né, com 33 anos, a gente já percebe que ele sente um pouco a sequência de jogos, não aguenta ali o jogo inteiro, todo jogo ele sai, a gente sabe disso, depois de 60, 70 minutos, até no último vídeo eu falei isso, ele já começa a se arrastar, muito cansado em campo. Como eu já disse, qualidade indiscutível, é um cara que sim pode agregar, mas para mais 2 anos de contrato eu acho muito arriscado, principalmente se tiver uma valorização salarial, tá? Mas é isso que ele quer, e aí tem aquela famosa jogadinha de empresário, tá? Tá aqui abre a matéria da Giovana Borges aqui do GE, tem dizendo que o empresário do Mugni falou que o Mugni recebeu 4 propostas, foi uma nem duas não, foram 4 propostas aí, segundo o staff do Mugni, que ele recebeu recentemente. 2 delas de clubes da Série A do Brasileirão e 2 delas de clube da Série B do Brasileirão. Eu duvido? Não duvido. Mas eu creio que tenham sido só sondagens e eu acho muito difícil que algum clube, principalmente num poderio financeiro menor, tenha condições de pagar um alto salário para o Mugni na idade que ele já está e principalmente dar uma longevidade aí de pelo menos 2 anos de contrato. É isso que ele quer. No momento não há negociações, pelo menos segundo a matéria aqui da Giovana, não há negociações entre Ceará e Mugni, ficou estagnado, mas eles devem abrir conversas novamente, né? Eu creio que tudo isso se encaminha para uma renovação sim, eu só não sei quais vão ser os moldes, mas eu, Caio, não renovaria por 2 anos com o Mugni, apesar dos pesares. Beleza, rapaziada? E aí, galera, seguinte, próxima notícia, cara, que me pegou até de surpresa, saiu aqui no portal Terra. O seguinte, se liga o teor, a manchete. Boa notícia, Corinthians deve ter o retorno de jogador importante. Que jogador importante é esse? Se liga. O Corinthians estuda antecipar o retorno de Pedro Raul, atualmente emprestado ao Ceará, como parte do esforço para reforçar o setor ofensivo durante a janela de transferências do meio do ano. A decisão está diretamente ligada à escassez de alternativas no elenco após a ausência de Yuri Alberto, né, que teve aquela lesão grave, e o baixo rendimento do Héctor Fernandes, aí o espanhol Héctor Hernández, que não vem rendendo bem. E aí, né, vem falando de todo o contexto do Pedro Raul, que ele foi revelar nas categorias de base de não sei o que, foi contratado pelo Corinthians por 25 milhões, e aí tá emprestado ao Ceará. Só que, cara, a matéria é tão confusa, vocês vão me entender aqui, ó. Aqui embaixo tem o seguinte, o contrato de empréstimo firmado entre os clubes estabelece que o Ceará cobre 380 mil mensais do salário do jogador, enquanto o Corinthians é responsável por outros 340 mil.
Até aí eu acho que tá ok, tá? Disso, o vínculo não prevê cláusula de retorno imediato, o que significa que a liberação do atleta depende exclusivamente da anuência do clube cearense. Beleza. A possibilidade de repatriar Pedro Raul surgiu após o técnico Dorival Júnior, logo ele, né, aprovar a ideia, principalmente diante da falta de um centroavante em plena forma no elenco. Romero foi improvisado ao lado de Memphis Depay no último jogo e Hector Hernandes, que soma apenas 2 gols em 24 partidas, sequer foi relacionado para a derrota contra o RB Bragantino na Neoquímica Arena. Essa matéria saiu, inclusive, antes do jogo agora de ontem, né, que o Corinthians venceu do Ceará. Internamente, o departamento de futebol, comandado por Fabinho, o soldado avalia os próximos passos para viabilizar o retorno. Ciente de que as negociações com o Ceará serão indispensáveis. O clube cearense, por sua vez, vê o jogador como peça-chave do esquema de Lacondé, óbvio, e dificilmente aceitará liberá-lo sem uma compensação financeira. Além disso, uma cláusula do acordo impede o Ceará de receber qualquer valor caso o Corinthians negocie o atacante durante o período de empréstimo. Ou seja, se o Corinthians quiser vender o Ceará, aparentemente, pelo que está dizendo aqui, fica com as mãos abanando. Por essa razão, a eventual venda só poderá ocorrer com a liberação imediata, sem repasse financeiro ao Vozão, que eu acabei de falar, né? Por hora, a direção do Corinthians ainda não formalizou um pedido oficial de retorno, mas admite o interesse e deve procurar o Ceará nos próximos dias, a fim de que Pedro Raul seja reintegrado ao elenco comandado por Dorival ainda nesta temporada. Cara, é uma matéria que assusta um pouco, né? A matéria aqui do Terra faz sentido porque aquela parada de 7 jogos, né? Até 7 jogos que o jogador pode atuar pelo clube, por exemplo. Pedro Raul não pode jogar pelo Fortaleza, pelo Sport, pelo Juventude, mas como ele é jogador do Corinthians, ele pode sim retornar ao Corinthians para atuar pelo Corinthians, tá? Então é uma matéria que de certa forma faz sentido, mas ao mesmo tempo ela é um pouco confusa. Fui tentar apurar, principalmente falei diretamente com o João Paulo, presidente, e aí ele disse que, né, não tinha conhecimento dessa informação, até porque também aqui na matéria, né, diz que é apenas o interesse, que nada foi formalizado, então faz um pouco de sentido. Eu acho muito difícil que isso ocorra, mas muito difícil. A torcida do Corinthians ia cair de pau lá em cima dos caras. Pedro Raul tá muito bem aqui. Deixa eu aqui, deixa eu aqui. A gente já tá sofrendo tanto, meu amigo. Em busca de um outro atacante, avalie se a gente perder Pedro Raul. Beleza, rapaziada? Mas só para repassar aqui a informação, que é uma postagem do blog terra.com.br. Matéria, cadê, rapaz? É da Paula Matos, tá? Só para complementar aqui para vocês, é o pessoal lá de São Paulo mesmo, no caso que escreve essas matérias. E agora bora para outra pauta, é o seguinte, Ramon Menezes tá capando o gato do Vozão. Eu acho que não fede nem cheira, né, meu amigo? Ele era, aparentemente, era o cara que agregava mais na resenha do que propriamente na bola. Só que aí o que preocupa? A gente vê muitas saídas hoje no Ceará e chegadas nada, né? Então Ramon Menezes está aí indo para o esporte, tem compensação financeira, tem aqui o vídeo do Danilo Queiroz, que eu vou deixar um trecho aqui para vocês, tá? Mais vídeo do Danilão falando que o Ceará receberá compensação financeira diante dessa transferência aí do Ramon Menezes para o esporte. O zagueiro Ramon Menezes está deixando o Ceará e se transferindo para o Sport. Ele vai ser adversário do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando na equipe pernambucana. O Sport vai pagar uma compensação financeira ao Ceará. O contrato será rescindido e Ramon assinará com o Sport por 1 ano e meio, até o final da temporada 2020. Rapaz, o esporte tá daquele jeitão, né? A contratação que eu acho que não vai fazer absolutamente nenhuma diferença pro esporte. É um cara que, pelo menos aqui no Ceará, na Série B, foi ok, se lesionou muito, até aqui na Série A, nessa temporada também, como eu disse, agregou mais na resenha do que propriamente outra coisa. A gente agradece ele aí, né, o Ramon Menezes, mas não foi um grande zagueiro aqui na passagem pelo Ceará, não. Mas deseja sorte para ele, quer dizer, nem tanto, né, no Popote. A gente espera que ele caia. Mas é isso, o Ramon Menezes está de saída aí do Vozão, tá? E além dele, a nossa eterna promessa, João Victor. João Victor tá de saída aí. Deixa eu tentar ler o nome desse time. Pros Ales Gerbzeg FC da Hungria. Gostaram aí? Pai, ruim demais de dicção eu sou, mano.
Mas enfim, ó, negociação aí que pode render até 200 mil euros ao Vozão, diante, né, o jogador atingir metas, né, participação em jogos, etc., que gira ali 200 mil euros na cotação de hoje, em torno de 1,2 milhão de reais. Uma negociação ok, para quem nunca fez, né, basicamente nada pelo Ceará, só para relembrar aqui a passagem do João Vitor, eu peguei alguns números, ó. Ele estreou no Ceará, que todo mundo ficou daquele jeito. É o novo Neymar do Nordeste. Ele, de fato, estreou muito bem, né? Aquele jogo contra o Salgueiro, quem lembra aí, cara? Realmente iludiu muito e depois foi só ladeira abaixo. Mas em 2021 estreou pelo Ceará, fez 7 jogos, deu uma assistência. E aí depois voltou para o Sub-20, teve alguns problemas ali particulares, alguns problemas extra-campo e tudo mais, voltou para o Sub-20. E aí só foi voltar a jogar pelo Ceará em 2022, também pouquíssimas vezes, atuou apenas 3 vezes em 2022, teve mais uma vez alguns probleminhas ali, e aí ele foi emprestado ao UFC Osaka do Japão. Lá no Japão também não vingou, fez apenas 4 jogos, capou o gato para cá de novo, voltou ainda em 2023, jogou também só pelo Sub-20, e aí pelo Sub-20 ele tem bons números, né? 26 jogos em 2023, não, 26, mas 31 jogos no total, 12 gols, 2 assistências, pelo menos o que tem aqui no site, o gol. E aí, em 2024, ele jogou pelo Ceará 4 partidas, também nada, sem gol, sem assistência, sem conseguir ter uma consistência ali grande, uma constância. E agora em 2025 também, 6 jogos, sem gol, sem assistência, sem render. E aí o menino, nosso prodígio aí, eterna promessa, João Vitor, já passou pelas categorias de base da seleção, para quem não lembra também. Mas enfim, é oficial, tá vendido aí pro clube húngaro, tá certo? Vai lá pro futebol húngaro, o Ceará manteve aí 35% dos direitos econômicos aí do moleque, que tem 21 anos, tem sim um lastro ali de evolução de fato. Mas vamos esperar aí, por cena dos próximos capítulos, ver se ele ainda consegue render uma granazinha boa pro Ceará, porque esportivamente, meu chapa, não deu não, viu? Então é isso, rapaziada. Giro de notícias por aqui, muitas coisas. A gente espera ouvir sobre contratações, pelo amor de Deus, que venham contratações. Falei mais cedo sobre o Gabriel Baez, parece que não procede. Enfim, deve ter sido uma tentativa ali do empresário, né, de plantar alguma notícia de alguma forma ali pro lateral esquerdo. Ele é mais lateral esquerdo do que ponta, tá? Mas enfim, vamos esperar para ver o que tem nesse mercado do Vozão, que tá precisando ser movimentado urgente, beleza? Então, se você gostou do vídeo, taca o dedo aqui no like, ajuda nós, chega junto, deixa teu comentário, engaja aí com a gente. Também, se não gostou, pode deixar o dislike, meu mano. O importante aqui é interagir, beleza? Tamo junto, é nóis, até a próxima. Falou!